Um vento cortante invadiu a câmara subterrânea, trazendo o cheiro de poeira milenar e o eco de vozes que não pertenciam à garganta humana. No centro da pedra, um pergaminho antigo se desenrolou sozinho. Suas letras pulsavam com uma luz tênue que nenhuma chama produzia. O livro de Enoque estava ali, mas o ar ao seu redor se curvava, como se a própria realidade tentasse rejeitar sua presença. O escriba que o encontrou recuou instintivamente. O pulso acelerado latejava sob a túnica grosseira. Seus olhos permaneciam fixos na anomalia que nenhum ensinamento havia preparado para aquele momento. Ele ainda não compreendia o que havia despertado, mas o corpo já sabia. Algo antigo e proibido acabara de ser tocado. Séculos antes, em conselhos silenciosos de escribas e líderes, a mesma decisão havia sido tomada sobre o peso de tempestades de dúvida. Agora, ao tocar aquelas palavras, o tremor retornava. Porque o livro de Enoque não apenas contava uma história, ele expunha uma falha no próprio tecido do que conhecemos como Gênesis. Durante séculos, esse conhecimento permaneceu escondido. Poucos percebem o que realmente aconteceu naquele momento em que as palavras foram afastadas. O livro de Enoque descrevia algo que Gênesis apenas tocava de leve: a descida dos vigilantes. No alto do Monte Hermon, 200 vigilantes fizeram um juramento terrível. Eles desceram, não como inimigos declarados, mas como portadores de conhecimento que a humanidade ainda não estava pronta para receber. Eles ensinaram o que não deveria ser ensinado: metalurgia, movimentos dos astros, segredos que transformaram a vida humana e a corromperam. O livro de Enoque registrava cada detalhe que Gênesis deixou nas sombras. Da união entre vigilantes e filhas das mulheres nasceram os Nefilim, seres colossais cuja existência mudou o equilíbrio da criação. Gênesis menciona os gigantes. O livro de Enoque conta quem os gerou e por quê. A corrupção se espalhou como praga. O que começou como conhecimento tornou-se domínio. O que começou como desejo tornou-se sangue e ruína. O dilúvio não foi apenas punição, foi resposta a uma ruptura que Gênesis não explica por completo. Enoque, o sétimo depois de Adão, foi levado, não para fugir, mas para testemunhar. Suas visões revelavam o julgamento que viria e a razão profunda por trás de tudo o que estava por acontecer. O livro de Enoque ligava os pontos que Gênesis deixava soltos. Mostrava que o mal não surgiu apenas do coração humano. Ele teve ajuda. Ajuda que veio de cima. Algumas histórias continuam sendo contadas apenas por aqueles que se recusam a esquecê-las. Quando os líderes decidiram afastar o livro de Enoque, não foi por acaso, foi porque ele respondia perguntas que ninguém queria que fossem feitas. A pergunta que ninguém fez em voz alta permanece: o que exatamente no livro de Enoque era tão perigoso que precisou ser retirado? A resposta não está apenas no passado, ela está na forma como ainda hoje lemos Gênesis, como se algo essencial tivesse sido cortado. O livro de Enoque não foi esquecido por acaso. Ele foi afastado porque revelava demais sobre a origem do mal, que ainda ecoa até hoje. Se estas palavras antigas despertam algo profundo em você, saiba que você já faz parte da Irmandade Silenciosa, que se recusa a deixar esta verdade morrer nas sombras. Esta história não pertence apenas ao passado. Ela continua viva para quem decide buscá-la. Inscreva-se agora e ative o sininho para receber cada nova camada que ainda está por vir, antes que ela desapareça novamente nas sombras. Qual parte desta revelação sobre os vigilantes e a falha de Gênesis mais lhe inquieta? Deixe seu comentário abaixo. Cada palavra que você compartilha ajuda a manter viva a memória do que foi deliberadamente afastado. Agradecemos a cada um que caminha conosco nesta busca.
porque algumas verdades só sobrevivem quando muitos decidem carregá-las juntos, mesmo depois de séculos de silêncio. O juramento dos vigilantes não foi apenas rebelião, foi uma aliança deliberada para alterar o destino da humanidade. Azazel, um dos líderes, ensinou aos homens a forjar espadas e às mulheres os segredos que corrompiam a beleza natural. O que parecia dom tornou-se maldição. O conhecimento que deveria elevar o homem o prendeu em ciclos de violência e luxúria que nenhum dilúvio conseguiria apagar completamente. Os Nefilim cresciam, não apenas em tamanho, mas em fome. Enoque registrou que a terra inteira clamava sob o peso deles. Uma corrupção que Gênesis menciona em poucas linhas e o livro de Enoque expõe sem piedade. Mas o livro de Enoque vai além. Ele revela que os espíritos dos gigantes, depois da morte, não desapareceram. Eles se tornaram os espíritos malignos que ainda atormentam a humanidade. Uma consequência espiritual que atravessa o dilúvio e chega até nossos dias. Enoque foi enviado para interceder, não como profeta comum, mas como testemunha celestial. Ele viu os vigilantes presos em abismos de escuridão, aguardando o julgamento final. A resposta divina não foi imediata, foi medida. O dilúvio veio como limpeza, mas o livro de Enoque mostra que algo sobreviveu, não apenas Noé e sua família, mas a semente de uma corrupção mais antiga. Aqui está o microclímax que poucos enfrentam. Se os espíritos dos Nefilim ainda atuam entre nós, então a história da queda não terminou no dilúvio. Ela apenas mudou de forma. Por isso, a omissão foi estratégica. Manter o livro de Enoque fora do cânon não foi apenas questão de autoria ou datação. Foi uma decisão de proteger a narrativa simples de Gênesis, de perguntas que ainda hoje poucos sabem formular. A pergunta que fica pairando é simples e devastadora. Se o livro de Enoque foi retirado para proteger a fé, o que exatamente ele revelava que poderia abalá-la? A resposta começa a se formar nas próximas revelações. Os líderes dos vigilantes foram amarrados. Semjaza e Azazel foram lançados em abismos de escuridão, onde aguardam o grande dia. Mas o livro de Enoque não termina aí. Ele mostra que a sentença não foi apenas para eles. Os próprios Nefilim clamaram por misericórdia. Seus espíritos, privados de repouso, tornaram-se os opressores invisíveis que ainda atuam. Uma consequência espiritual que atravessa o dilúvio e chega até nossos dias. Enoque subiu aos céus, não apenas uma vez. Ele viu os tronos, os livros abertos, o Filho do Homem sentado diante do Ancião dos Dias. Uma visão cósmica que revela o julgamento final de toda a rebelião. Aqui está a crise cósmica que o livro de Enoque expõe. A rebelião dos vigilantes não foi apenas um evento na Terra. Foi uma ruptura na ordem criada que afetou céus e terra. Gênesis conta o dilúvio. Enoque revela o motivo profundo por trás dele. Quando os primeiros líderes religiosos decidiram limitar o acesso a este texto, não foi apenas por questões de autoria. Foi porque colocava em xeque a narrativa controlada sobre a origem do mal e o papel dos seres celestiais na história humana. A omissão criou uma lacuna. Sem o livro de Enoque, a história da queda dos anjos e da corrupção pré-diluviana permanece incompleta. E essa incompletude ainda molda como lemos as primeiras páginas da Bíblia. O peso desta revelação sobre os vigilantes e a falha de Gênesis não é leve. Ele carrega séculos de silêncio e uma verdade que ainda pede para ser preservada. Este canal existe para resgatar e proteger exatamente esse tipo de conhecimento antigo. Histórias que foram deliberadamente afastadas, mas que ainda têm poder para transformar quem as ouve com o coração aberto. Se você sente que estas palavras antigas ainda têm algo a revelar hoje e deseja que este trabalho de preservação continue, a chave Pix para apoiar o canal está na descrição.
Algumas histórias sobrevivem porque alguém decide preservá-las, mesmo quando o mundo inteiro parece ter escolhido o esquecimento. E é exatamente por isso que voltamos agora ao coração da história, porque o que ainda está por vir muda completamente o que você acabou de compreender sobre a omissão. O que você viu até aqui é apenas o começo da ruptura. O livro de Enoque ainda guarda uma revelação final sobre o destino dos vigilantes, o papel do Filho do Homem e o verdadeiro motivo pelo qual este texto foi considerado tão perigoso para permanecer ao lado de Gênesis. O livro de Enoque ainda guarda uma última camada. Ele não apenas explica o passado, ele aponta para o futuro. O Filho do Homem que Enoque viu sentado no trono não é apenas uma visão antiga, é a chave que liga o julgamento dos vigilantes ao destino de toda a humanidade. Essa visão era tão poderosa que séculos depois ainda ecoava nas palavras de Judas, mas o texto completo que a continha foi mantido à margem, porque revelar demais sobre o julgamento celestial poderia abalar as estruturas que começavam a se formar. O verdadeiro motivo da omissão vai além da autoria ou da datação. O livro de Enoque revelava um universo espiritual muito mais complexo e perigoso do que a narrativa simplificada que se desejava preservar. Ele mostrava que o mal tinha raízes celestiais e que o julgamento final já estava em movimento. Durante séculos, esse conhecimento permaneceu escondido. Poucos percebem que, ao retirar o livro de Enoque, não se protegeu apenas uma doutrina, protegeu-se uma visão inteira sobre a origem do mal e o destino da criação. Algumas histórias continuam sendo contadas apenas por aqueles que se recusam a esquecê-las. E você, que chegou até aqui, agora carrega parte dessa responsabilidade. O que o livro de Enoque revela sobre a falha de Gênesis não é apenas informação antiga. É um convite para olhar de novo para as origens do mal, da corrupção e do julgamento com olhos que não temem a profundidade. A resposta para a pergunta que pairou durante todo este episódio começa a se formar agora. O livro de Enoque foi omitido porque ele não apenas contava o que aconteceu. Ele revelava quem ainda está agindo e o que ainda está por vir. Essa é a falha de Gênesis que o silêncio tentou esconder. Mas o silêncio nunca foi absoluto, porque alguns ainda guardam o que foi afastado. E você, agora, também guarda. Existe uma parte dessa história que não pode ser explicada aqui. Eu deixei o material completo na descrição. Veja quando ainda está disponível. Se você acredita que estas palavras antigas ainda têm algo a revelar hoje, inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. Cada gesto seu ajuda a manter esta busca viva. Tem um detalhe que muda completamente o que você acabou de ver. Isso está na descrição. Assista aos próximos vídeos que já estão na tela e continue esta jornada conosco. A história não termina aqui. Ela apenas espera que você decida continuar. A Kishi Pix para apoiar este trabalho está na descrição. Obrigado por caminhar até o fim.